Olá, pessoal. Mais um vídeo no canal Carlos Saldanha Vivendo Marketing e com um tempo aí de descanso, férias, final de ano, Natal e toda essa agitação. Então, agora, como é início do ano, então eu gostaria de colocar algumas curiosidades que é viver aqui nos Estados Unidos. Algumas coisas que às vezes diferem dos nossos costumes no Brasil. Então, essas curiosidades, elas chegam às vezes a nos levarem a uma reflexão, né? Uma reflexão de costumes, de sociedades diferentes, e foi as primeiras impressões que eu fui tendo quando aqui cheguei. Tá? E uma das primeiras que a gente toma contato seria com as placas dos carros nos Estados Unidos. Então, uma das curiosidades é que a gente já fica impactado é que não precisa usar a placa na frente do veículo. As leis de trânsito aqui, elas só obrigam apenas a ter a placa no lado de trás do veículo. Então, já é aí uma grande diferença, né? Outra diferença que nós sentimos dentro das leis de trânsito, os modelos das placas, elas variam de acordo com o estado, com o município onde vivemos. Então, todas as placas são diferentes uma das outras. Num estado para o outro, não há um padrão, como no Brasil, que todas as placas são iguais e as numerações seguem uma sequência. Aqui não é assim. As placas são coloridas, com cores diferentes, algumas, inclusive, enaltecem alguma qualidade do estado, como aqui na Flórida é enaltecido, é dito, né, que aqui é o estado do sol brilhante, é Sunshine State. E até você pode usar, né, como uma outra diferença marcante, você pode pôr os iniciais do teu nome. Por exemplo, meu nome é Carlos Alberto de Moraes Saldanha. Eu posso pôr CAMS, ou posso pôr CS, e daí vem a numeração. Só que para isso você vai pagar uma pequena diferença de valores. E você pode também querer ajudar alguma instituição de caridade. E elas vão e se programam dentro do sistema de motor veículos, no sistema tipo Detran, né? E lá eles se cadastram e você, querendo ajudar, eles te avisam, olha, você vai lá e pega na nossa organização, o nome é tal, tal, e daí vem lá na placa organização tal, e você paga um valor, e este valor é reencaminhado para esta instituição que você escolheu. Pode ser até uma instituição militar, por exemplo, veteranos da guerra do Vietnã. Aí você põe lá, Veterans in War, Vietnam War. E você pode escolher proteja os leões marinhos, proteja as tartarugas. E, enfim, e são instituições que realmente vão usar esse valor para proteger ou ajudar essas instituições. Tem instituições de câncer, enfim, olha, das mais variadas instituições. Tá? E outro detalhe é que a placa pertence ao motorista, não ao carro. Então, quando você vende o carro, você retira a sua placa. Quando você compra outra, você informa e põe aquela placa nesse novo veículo. Então, por isso é possível que você tenha uma placa com o teu nome, com o nome da tua família,
mas tem um certo limite de letras que você pode usar na placa, tá? Mas você pode utilizar, por exemplo, eu amo a floresta, eu gosto da fulana, pode, você que vai criar alguma coisa, tá? E as regras como número de caracteres, daí sim, daí você vai ter o número de caracteres estabelecido, tá? Então, eu gostaria, agora estou passando algumas fotos para vocês poderem visualizar essas diferenças. E são diferenças gritantes, não há um estado com placas iguais do outro estado. Inclusive, uma curiosidade também é Nova York. Nova York tem, em Manhattan, é uma placa azul, mas não está escrito Manhattan, está escrito New York. E o estado de Nova York é uma placa amarela. Então, são diferenças e que funcionam, de todas as formas, funcionam. Tá? Continuando os nossos comentários, eu gostaria falar de algumas coisas também do dia a dia aqui nos Estados Unidos, que também acho curioso e engraçadas, porque no modo brasileiro de vida são impensáveis, impensáveis. Por exemplo, o documento principal aqui é a carteira de motorista, a drive license, para tudo que você quiser fazer. Existe também. Eu acho até difícil que não tenha, alguém que não tenha a drive license. Você pode, inclusive, solicitar aonde você for fazer a drive license, uma drive license que não é para você não vai fazer o teste para dirigir, é uma espécie de uma carteira de identidade. Tá? Mas eu não sei, dificilmente você encontra uma pessoa que não tenha. Tá? Todo mundo tem e ela é um número que é usado para a vida inteira. Por exemplo, eu estive aqui em 1985, 95, por aí, e tirei a minha drive license, coloquei o número e tal, e voltei para o Brasil. Fiquei mais 5, ou não, fiquei mais lá. Eu só voltei aqui em 2004. E quando eu voltei em 2004, fui fazer a carteira de motorista, daí eu só apresentei meu nome e já puxaram aquele número antigo e é o número que eu uso até hoje. Então, ele é o meu número sequencial, ele é meu número de identificação. Tá? E como a nossa carteira de identidade, e isso serve para tudo, como o CPF, enfim, é um documento que você vai usar para quando você quiser fazer cartão de crédito, fechar contratos. A única coisa que eles vão te pedir é a cópia do documento. Mas aqui não se usa cópia autenticada, nem para os processos mais pesados, que são os processos de imigração. Então, para comprar um carro, uma casa, tudo, você vai simplesmente com uma cópia da tua drive license. Então, você chega em qualquer lugar e a concessionária e fala que quer, por exemplo, fazer um test drive. E daí o que eles vão pedir? Eles vão tirar uma cópia da tua drive license e vão te dar a chave do carro e pronto, você sai com o carro. Às vezes até vai alguém junto, mas eu já saí sozinho com o carro para fazer um teste.
tá? E não, ninguém marcou tempo de volta, nada, só, claro, eu dei uma volta na quadra e já devolvi, porque eu queria já negociar, ou ver o que eu poderia fazer. Aqui também usa-se muito a abreviatura de nomes para assinaturas de documento, tá? Para documentos, cartão de crédito, você precisa ter, você não precisa ter o nome completo da pessoa, tá? Então, nem contrato, nem para fazer contrato de aluguel de casa, compra de casa, você não precisa ter o nome completo, é só o primeiro nome e o segundo nome, tá? E o último nome, né? Last name. Então, por exemplo, o meu nome é comprido, como, por exemplo, é Carlos Alberto de Moraes Saldanha. Poxa, eu só uso Carlos Saldanha. É claro que no meu documento está Carlos Alberto de Saldanha, nem o M não tem, porque eles não acham necessário ter um nome muito, muito comprido. Então, até quando vai nascer uma criança, os pais já colocam o nome e o sobrenome e pronto, né? Por quê? Porque não se tem necessidade para se usar durante a tua vida um nome muito comprido. Pode por tradição de família, pode por vontade dos pais, às vezes os pais da mulher querem o sobrenome da família também, enfim. Aí vai de se discutir e, claro, vai se fazer o registro, mas a criança e depois o futuro adulto não vai usar. Ele vai usar só o primeiro e o segundo nome. Outra coisa eu tenho, por exemplo, um amigo que ele se chama Gabriel e quase tudo que ele assina ele põe Gable, tá? E ninguém confere o nome de, por exemplo, de solteira das mulheres, nome de casada, essas diferenças. É, não existe, quer dizer, é bom para não haver confusões que você troque o nome. Aqui, quando você muda de endereço, você tem 10 dias para trocar a sua carteira de motorista, ou endereço na carteira de motorista. Isso sim, eles vão exigir. E outra coisa, no teu. Quando você mora num condomínio que tem um local de receber as correspondências, você manda um documento, hoje você faz tudo pela internet, você fala para o post office que você mudou de casa e já na semana seguinte já começa a vir as tuas correspondências para o novo endereço. Inclusive, o próprio carteiro, quando ele está colocando lá nos escaninhos, ele já tem lá porque ele vem com um computador para certificar-se dos endereços, já vem lá que você mudou de endereço e ele já vai mudando já. Daí, como às vezes não é a região dele, ele já devolve, passa para outro e assim as tuas cartas não vão extraviar. Eu fico até abismado como é que essas coisas funcionam de um jeito incrível, como se não existisse má fé e em quantidade suficiente para se aproveitar desse sistema e que, bom, é que bom para eles, né? Eu vejo essas coisas e fico imaginando quanto golpe não aconteceria se fosse no Brasil. Será que um dia nossa terra vai esquecer a lei do. Lembra a lei do Gerson? Ele já está bem velhinho agora, mas quer levar vantagem em tudo. E, bom, essa é uma das curiosidades muito importantes que é no registro, e são os primeiros impactos que a gente sente quando está chegando, está iniciando uma vida aqui nos Estados Unidos. Outra curiosidade é que, bom, aqui não se usa murar as casas não têm muro, na maior parte das localidades não tem muro. Mas quando você quer separar alguma coisa, ou uma piscina, ou até uma plantação e tal, aqui usa-se muito muro e cercas
de plástico. Engraçado, eu quando vi isso, até aqui em casa tem uma cerca de plástico, e realmente eu fiquei abismado. Então, não se usa isso, e, esses muros de plásticos, eles ficam muito bons. Você não precisa pintar, você já compra da cor que você quiser. Ele é fácil de instalar, né? Então, tem uma série de vantagens aí. Então, eu estou também passando algumas fotos para que vocês deem uma olhada nesses muros que fazem a separação, e realmente eles ficam muito bonitos, mais assim agradável de se ver, mais decorativo do que um muro de madeira ou de tijolo, qualquer outra coisa. Tá? Então, é uma outra curiosidade bastante interessante. É, é, Então, outra curiosidade que eu gostaria de passar para vocês é o ensino. Como funciona o ensino aqui nos Estados Unidos? Aqui, o ensino inicia um ensino fundamental na elementary ou primary school. É obrigatório a partir de 6 anos para todas as crianças nos Estados Unidos. A escola complementar dura 5 ou 6 anos, claro, dependendo de como é a estrutura do sistema. Mas a base seria isso, né? O estado onde a pessoa vive determina as regras, né? Tem lá a Secretaria de Educação, o secretário que vai criar esse sistema. O currículo é bastante amplo, abrangendo as disciplinas básicas, além de educação física, idiomas, que variam conforme a escola. Por esse motivo, algumas famílias escolhem uma instituição em vez de outra, para que os filhos possam ter contato com determinadas atividades. Por exemplo, aqui na Flórida tem muito disso, tem muitas escolas que falam em duas línguas, então, principalmente o inglês e o espanhol. Aqui na Flórida tem muito, como se diz, hispano vivendo por aqui, são imigrantes que vieram dos países aqui da América Latina, América Central, então, grupos familiares muito grandes, então, o espanhol praticamente é usado em todas as escolas. Aqui no meu condado, que é de West Palm Beach, ele tem uma escola que fala, que além de falar espanhol, fala português também. Então, tem algumas matérias que podem ser escolhidas em português. Em Miami também eu soube que tem uma escola veja, escola estadual, que está usando também a língua portuguesa como opção. Aí a criança e os pais fazem essa opção. Essas atividades com o idioma, então, é de escolha da família. E o ensino médio, a middle school ou junior high, os estados atuam de forma diferente com as crianças que saem da escola primária. E, em alguns lugares, a opção é pelo middle school. Em outros tem o chamado júnior, mas a diferença não é muito grande. Tá? É um ano depois da middle school, tá? Que você pode fazer a junior high school, a middle school tradicional. Em resumo, a middle school começa quando os alunos têm 11 anos e o júnior com 12. É essa a grande diferença básica. Nos dois casos, os estudantes permanecem
3 anos neste nível. Tá? Depois vai entrar o ensino médio, também gratuito, oferece aos alunos algumas disciplinas, como disciplinas eletivas, é claro, além das obrigatórias. E neste estágio, o currículo pode abranger matemática, ciências, inglês, estudos sociais e artes. O ensino secundário, que daí já vem a high school ou senior high school, que esta é a última etapa do sistema educacional americano, quando os estudantes têm entre 14 e 18 anos de idade. Nesta fase, as principais disciplinas são obrigatórias para todos os estudantes, mas também há algumas que podem ser eletivas, podem ser escolhidas pelos alunos, de acordo, é claro, com o seu interesse, inclusive até com o seu interesse futuro dentro ou na escolha de uma universidade. Tá? Essa escolha das disciplinas na high school já começa a ter relação, né, como eu falei, com o ensino superior. Então, a pessoa já vai se preparando para quando entrar na universidade. E determinadas atividades são mais bem vistas pelas universidades. Então, aqui não existe a questão do vestibular. Aqui você manda uma relação das notas que você tirou na high school, então, determinadas universidades já estabelecem as notas de um nível a tal nível, que elas vão para a escolha, então você manda esse documento, que seria uma espécie de uma carta, pedindo a vaga naquele estabelecimento. Os seus professores, ou um professor que seja aquele que é um titular que acompanhou você em todo o período da high school, ele vai escrever uma carta indicando a universidade para você, indicando você para a universidade, estabelecendo alguns padrões que ele examinou e que ele comprova pessoalmente que você tem essas capacidades. Bom, essa carta vai ser submetida a um grupo, né, de professores da universidade, e eles aceitarão ou não. É claro que eles vão levar muito em consideração esse comentário do professor, desse professor que te acompanhou. E também as atividades que você já tinha escolhido para aquela profissão que você agora quer trilhar. As turmas são pequenas, da high school são pequenas, o que facilita a participação de todos os alunos nas aulas. A outra diferença é que existem turmas para estudantes com mais e menos dificuldade, e ele pode mudar de uma para a outra conforme como ele está se sentindo, ou até o professor vai aconselhar conforme o seu desempenho. Quando termina essa fase, após o 12º ano, o estudante recebe um certificado, podendo ir para a universidade. Então, a escola está atestando que ele terminou a high school, que ele pode, daí, candidatar-se a uma universidade. É instigado muito mais, e o aluno é instigado muito mais a conhecer diferentes áreas de trabalho por meio de viagens, atividades extracurriculares. Dos 6 aos 18 anos, a escola é de graça. Essa é uma outra característica. A escola é de graça e até o transporte é gratuito. Mas quando chega
chega-se na universidade, a, aí passa a ser pago, mesmo que a entidade de ensino superior seja do Estado. Então, é claro, você vai pagar menos, mas vai pagar. Inclusive, essas universidades e faculdades, e elas são, algumas são universidades, são completas, e outras, é como no Brasil, são faculdades. Então, você vai escolher de acordo com a tua profissão e daí você vai galgando esses espaços. Eu só gostaria de, num próximo vídeo, nessa próxima semana, eu gostaria então de comentar sobre universidade, para que esse vídeo também não fique muito longo, né? E daí eu vou trazer alguns estudos da universidade, alguns exemplos, alguns modelos, porque quando você entra na universidade, isso em qualquer parte do mundo, você vai então escolher a tua profissão. Então, você tem que fazer de maneira que você sinta-se bem, porque até já falei várias vezes aqui, quando você faz aquilo que gosta, você faz bem feito. Então, isso é importante. O nível de profissionalização aqui é muito importante. Existe para certos empregos, inclusive, a necessidade de você fazer um MBA, né, um Master, no caso da administração, Master Business Administration, fazer um pós-graduação, fazer um doutorado, enfim. Aí tem pessoas que vão estudando e chegam a quase 25, 26 anos, 27 anos, e ainda continuam para, quando entrar no mercado de trabalho, entrar para valer. Porque tem profissões que o salário é muito bom e que se exige muito, mas o índice de profissionalização também é muito bom. Por isso, a continuidade dos estudos. E dizem, inclusive até no Brasil, né, eu já tive esse exemplo, hoje em dia, um pós-graduação é essencial. É essencial em qualquer área. Um pós-graduação é essencial. E então, mestrado e doutorado, e pós-doutorado, então, daí realmente é, é muito bom. Tem no Brasil, aí no Brasil, tem instituições que procuram doutores, e é necessário. Hoje, inclusive, se você quiser montar um curso ou uma escola, uma faculdade, você tem que ter um número mínimo de mestres e doutores. E para se dar aula em universidades no Brasil, já o mínimo é mestrado. Tá? Então, vejam esta importância. E aqui, nos Estados Unidos, se você vai para um doutorado, você vai fazer um teste, você vai para uma entrevista, e eles acreditam muito no currículo da pessoa. Por exemplo, se você. Isso aconteceu comigo. Se você tem uma larga experiência naquela matéria que você está candidatando-se a ministrar, e então eles já eliminam uma série de etapas do teu concurso para obter esse emprego. Tá? Então, é muito importante, aqui também é muito, muito importante a experiência. Tá? Eu, quando cheguei aqui, eu já estava com 30 anos de experiência, né, em classe, e, enfim, daí, quando fui tirar o meu mestrado, já estava bem encaminhado. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, se vocês gostaram daquilo que foi feito, então dá o likezinho. E se vocês querem me ajudar a potencializar mais esse canal, registre-se nele, inscreva-se nele. Tá? E eu quero também deixar o pedido que, se vocês
quiserem um novo assunto, alguma curiosidade, ou mesmo aqui, nesse assunto que eu acabei de tratar, ou de outros que eu já tratei, se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais, é só me mandar no próprio sistema e eu vou me aprofundar, ou, como já aconteceu em vários casos, de me pedirem, olha, faça um comentário sobre tais e tais situações. Então, eu vou, e principalmente eu vou pesquisar para poder, inclusive, trazer uma coisa mais concreta e mais positiva. Tá? Eu gostaria de desejar a vocês uma excelente semana e, se Deus quiser, nos encontramos na próxima. Tá? Um abraço.